Fala pessoal, como estão todos? Tudo certinho? Eu venho aqui hoje conversar com vocês a respeito de um assunto extremamente polêmico. E é um assunto que me agrada muito porque a gente fez parte da nossa pesquisa do doutorado com esse assunto, foi um capítulo da minha tese, inclusive. E por muito tempo essa pergunta do título, né, foi repetida várias vezes e, lógico, foi repetida não à toa. Nós tínhamos evidências científicas suficientes, né, ou que se pensavam ser suficientes para dizer que a fluoresceína poderia ser um perigo real. Mas de um tempo para cá, e principalmente com veterinários mais experientes, né, nos apontando essa situação de que talvez a fluoresceína na formulação de solução não fosse um perigo tão real assim, nos despertou a curiosidade. E na época do doutorado, meu orientador, o professor Fabiano Montiani Ferreira, comentou comigo que tinha muita vontade de fazer um trabalho nessa área com esse assunto, né? E que ele já tinha tido um início, já tinha dado um pontapé inicial, e eu falei, eu topo, eu quero continuar, vamos fazer essa pesquisa juntos. E aí, com base nisso, a gente iniciou as pesquisas, tivemos alguns resultados e eu gostaria de discutir esses resultados com vocês. Publicamos esse trabalho no início do ano, mas sempre quando a gente pode apontar isso em forma de aula é sempre muito legal. Então, pessoal, para começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de falar o que é a fluoresceína. Logicamente, quando a gente vê uma fórmula química, como a gente está colocando aqui, já bate o desespero, né? Vai pensar, pô, vai entrar, Tiago vai entrar profundamente na fórmula da fluoresceína e aí a gente vai falar de química orgânica. Não, não é nada disso. Mas tem uma parte importante dessa fórmula que explica muitas das nossas dúvidas, né? A fluoresceína também é chamada de resorcinolftaleína. Então, o que, que é isso? Ela é dividida em uma molécula de resorcinol, nessa porção da formulação, e uma molécula de ácido fitálico, tá? Então, existe toda uma reação química por trás disso aqui, da união dessas duas moléculas, mas o mais importante é esse carbono aqui, tá? Da molécula de resorcinol. E eu vou dizer para vocês o porquê que ele é importante mais no final da aula, tá bom? E aqui, né? Nossa pergunta: fluoresceína em colírio ou solução oftálmica é mesmo uma vilã? A gente fez esse trabalho, na verdade, não, o nosso objetivo principal não era só analisar a fluoresceína. Nós analisamos todos os corantes vitais, o dói do trabalho está aqui para quem quiser buscá-lo na íntegra. Mas, como o foco da discussão é a fluoresceína, a gente vai discutir os resultados que são pertinentes à fluoresceína na formulação de colírio. Mas esse é o trabalho que a gente apresentou, tá? Essa tabela aqui, ela mostra uma das fases do trabalho em que nós pegamos os corantes vitais em forma de solução. Aqui no caso, a fluoresceína, nós utilizamos uma fluoresceína comercial, correto? Que possuía conservante, e uma fluoresceína que nós pedimos para manipular sem conservante, tá? Até para a gente poder acompanhar os resultados. Nós inoculamos essa concentração bacteriana aqui, ó. Nós inoculamos. Ninguém em sã consciência, na sua clínica, vai inocular bactéria no colírio. Mas nós gostaríamos de saber qual que seria o potencial da fluoresceína em ser um meio de cultivo, em ser favorável ao crescimento bacteriano. E a gente observa que nessas populações bacterianas aqui que nós testamos, de cara, a gente não sabe se em 24 horas, mas na primeira contagem que nós realizamos em 7 dias, tivemos morte bacteriana total. O conservante foi o timersal, que é o famoso mertiolate, né? Pelo menos o das antigas, aquele que ardia, o do mal. E conforme as semanas foram passando, essa população bacteriana continuou inativa, né? Daria para ter feito mais tempo aqui, mas nós achamos por bem, por 28 dias também, para não... Passou de 28 dias em temperatura ambiente, a gente nem aconselha manter o colírio fora da geladeira tanto tempo, né? Agora, quando a gente analisou a fluoresceína sem conservantes, a gente percebeu aqui que no caso de Staphylococcus aureus e pseudointermédios, nós tivemos morte bacteriana completa depois de 14 dias, 28 dias. O Streptococcus também, né? Mas essa morte bacteriana total se deu em 28 dias. Agora, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa, nós percebemos um aumento. Bom, e aí automaticamente quem vê isso fala, né? Bom, então
se comprova que a fluoresceína realmente ela é um meio de cultivo. Só que tem um detalhe, pessoal. Nós tivemos um crescimento de 1 logaritmo a cada 7 dias. Isso é um crescimento extremamente lento, tá? Extremamente lento mesmo. Deixa eu mostrar um outro gráfico para vocês. Esse é um gráfico de crescimento bacteriano, né? Então, nós temos aqui ó, uma fase de crescimento exponencial, tá ok? Isso varia conforme a espécie. Mas a gente espera encontrar isso aqui muito exacerbado em 24 horas. E não é um logaritmo, é mais, é bem mais. Depois nós temos uma fase estacionária e depois uma fase de morte celular. Então percebam aqui que no decorrer das semanas, esse aumento, né, onde está? Aqui. Esse aumento ele foi extremamente sutil. A gente foi atrás de alguns trabalhos e a gente descobriu que esse crescimento ele foi tão alto quanto haveria na água de torneira. Então, a água de torneira favoreceria o crescimento bacteriano tanto quanto a fluoresceína favoreceu, né? E aí a gente fica naquela coisa, bom, será que não tinha mais nada além de fluoresceína? Essa foi uma das perguntas, né? Se poderia ter tido contaminação por outras substâncias, porque a bactéria precisa de uma fonte de carbono, hidrogênio, oxigênio. E aí a gente foi atrás disso, a gente descobriu que a Pseudomonas, principalmente, ela possui uma enzima chamada resossinol 4-hidroxilase. Essa enzima, pessoal, ela vai no carbono 4, aquele carbono que eu falei para vocês, ela tem capacidade de catalisar a quebra dessa molécula nesse carbono. Então, talvez a fonte de carbono, hidrogênio, oxigênio que a Pseudomonas tire, talvez a Escherichia coli também, porque a Escherichia coli nós não temos certeza porque nós não achamos trabalho referenciando isso. Talvez a fonte de carbono esteja exatamente aqui, tá? Então, olha lá, fase de crescimento exponencial. Nesse gráfico aqui, em 5 horas, né, nós tivemos praticamente todas as fases aqui até chegar na fase de crescimento de morte bacteriana. Então, eu acho improvável, né, eu não creio que dê para classificar a fluoresceína como um meio de cultivo só com base num crescimento extremamente lento em semanas. Então, como conclusões, pessoal, a gente citou algumas coisas no trabalho, mas as conclusões que nós estamos tendo aqui nessa discussão, né, e que se alguém quiser colocar em algum comentário, as conclusões é que esse crescimento que nós observamos na fluoresceína é um crescimento que pode estar presente em todos os outros colírios, né? Com uma grande diferença, ninguém vai inocular uma concentração tão alta de bactérias no seu próprio colírio na clínica. Então, aquela tese de que a fluoresceína poderia ser um meio de cultivo, eu acho que é uma inverdade. E não se confirmou, pelo menos nesse trabalho. Logicamente, outros trabalhos precisam ser feitos, outras conclusões podem ser tiradas, mas com base nesse trabalho inicial, a gente conclui muita coisa. Isso citando a fluoresceína sem conservante, o que não ocorre na formulação comercial. Na formulação comercial, nós temos a fluoresceína com conservante. Então vamos lá, fluoresceína com conservante. Ninguém vai inocular bactérias na fluoresceína por 28 dias sem morte bacteriana, inoculando. Então, quando a gente pensa que nós não vamos inocular bactérias nas nossas soluções oftálmicas de fluoresceína, a gente automaticamente chega à conclusão de que sim, é seguro utilizar as soluções oftálmicas com fluoresceína a 1%. E a gente pode dizer até mais. Hoje em dia, eu peço para manipular a fluoresceína a 0,1%. Porque vamos lá, se a fonte da contaminação é a fluoresceína e eu diminuir a concentração dessa substância, em tese, nós não teríamos uma fonte de nutrientes ou nós diminuiríamos a fonte de nutriente para as bactérias. Consequentemente, diminuiríamos as chances de contaminação. E aí fica a pergunta, Tiago, dá para fazer teste de ruptura do filme lacrimal? A fluoresceína 0,1% cora a úlcera? Sim. A resposta para as duas perguntas é sim. E com uma vantagem adicional, faz menos sujeira. Aquele cachorrinho que foi lá para o banho e tosa, por um acaso descobriram que ele tinha um problema lá, e aí pinga aquela fluoresceína 1%, faz uma sujeirada, gera até reclamação com o cliente. Então, pode ser feito a 0,1%, né? E com base em todas essas conclusões, lógico, a ciência é dinâmica, amanhã nós podemos ter outras informações, mas com base nessas informações que nós temos hoje, a gente pode afirmar que sim, é seguro fazer fluoresceína a 1% ou a 0,1% em soluções oftálmicas
com os devidos cuidados e, logicamente, com conservante. Tá ok, pessoal? Um forte abraço para todos e a gente se encontra por aí.